Bom dia, irmãos. Nessa manhã, né? Manhã de domingo, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto demais, um tema maravilhoso, super importante para nós, né? Como Igreja do Senhor. E esse tema vai falar quanto às nossas decisões. Eu já, desde antemão, gostaria de abrir a palavra de Deus lá em Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 15. É um texto bem emblemático, né, para a vida da igreja, e é um texto bem emblemático também para as nossas famílias. Que Deus abençoe você, Maria Lúcia, William. A palavra de Deus, eu vou ler a partir do versículo 14, né, para preencher bem a perícope que nós vamos estar meditando nela nessa manhã. E ela diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os vossos deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, as nossas decisões, né, de cada dia. Deus Santo, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã maravilhosa que o Senhor dá a nós. Uma manhã onde nós podemos compartilhar um pouco da palavra do Senhor, ó Deus, juntamente com o teu povo. Onde nós podemos entrar na tua presença, Deus querido, em oração. Onde nós podemos entrar na presença do Senhor, ó Deus querido, juntamente com a igreja do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus querido, na nossa reflexão nessa manhã. E encha-nos, ó Deus querido, com a tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, a decisão de Josué, né? Nós chegamos aqui, um homem já idoso, caminhando ali para o final da sua vida, e tomando uma decisão tão importante. É interessante que Josué, durante todo o percurso, né, na sua caminhada diante do Senhor, ele foi levado a tomar decisões que seriam relevantes tanto para ele quanto para o povo de Deus. Em determinados momentos a gente percebe que nem eram decisões que no momento ele queria, não se achava preparado, mas foi levado por Deus, ele foi preparado pelo Senhor, ele foi cuidado pelo Senhor em todo o tempo. Haja vista o que está escrito ali no capítulo 1, né, do livro de Josué, onde a palavra de Deus, ela afirma que Deus vem diante de Josué e diz a ele: olha, Moisés, meu servo, ele está morto. Levanta, né? Ou seja, tome uma decisão, pegue esse povo, olha, tome uma outra decisão, atravesse com esse povo o Jordão, decisões, e, ou seja, complete, né, a missão que era de Moisés. Ou seja, Deus ele colocou diante de Moisés algo que seria relevante não somente para ele, mas também para todo o povo de Deus. Seria algo que iria mudar a história de Josué, mas não somente a história de Josué. Iria mudar toda a história do povo de Deus. E é nesse sentido que eu queria colocar algumas implicações na nossa reflexão dessa manhã de domingo, né? Quanto às nossas decisões. E gostaria de começar fazendo algumas perguntas para os irmãos. Será que nós temos tomado as decisões mais corretas na nossa vida? Será que as nossas decisões, elas têm realmente demonstrado quem nós somos diante de Deus? Será que há uma relevância quando nós somos impulsionados ou quando nós impulsionamos pessoas a tomarem decisão? Essa pergunta, ela por mais que pareça ser simples,
elas são decisões que vão ser determinantes, né, para a nossa caminhada nessa manhã. Porque na realidade, quando nós falamos de decisão, é preciso nós conhecermos todo o contexto. Josué, quando ele estava caminhando, né, rumo à terra prometida, é interessante que ele tinha um líder, o líder Moisés. Eu estou anotando aqui, né, alguns pedidos de oração. Mas ele estava andando com Moisés, ele sabia o tipo de pessoas que estavam diante dele, sabia de todas as dificuldades. Ele estava fazendo uma leitura, né, do contexto. Ele estava fazendo uma leitura do cenário que tinha sido apresentado a ele ali. Ele estava, na realidade, aprendendo, né, e diante desse aprendizado se aproximando cada vez mais de Deus. Quando nós falamos de conhecer o contexto, né, para a tomada de nossas decisões, é interessante quando nós observamos Josué, ele dizendo que não somente ele serviria o Senhor, porque realmente tomar decisão por nós mesmos, eu creio que não é muito complicado. Ou quando as implicações elas recaem apenas sobre nós, eu creio que não é muito complicado. É por isso que nós precisamos orar muito pelos nossos líderes. Josué, ele tomou decisão pela sua casa toda. Você percebeu que ele leva a responsabilidade às pessoas que estão em torno dele. Quando nós tomamos as nossas decisões, é preciso que nós vejamos esse cenário. Quem está do nosso lado? Será que são pessoas que realmente elas querem caminhar conosco? Ou pessoas que estão sendo obrigadas a caminhar conosco? Será que são pessoas que estão entendendo, né, a nossa liderança? Ou são pessoas que estão sendo obrigadas, né, a caminhar com um líder que eles não respeitam, que eles não têm afinidade, que eles não querem seguir? Qual é o contexto que nós estamos vivenciando? Qual é o cenário que nós estamos vivenciando? Josué, quando ele diz eu e a minha casa, é porque ele já tinha certeza que aquela decisão ela não era somente dele. Eu tenho isso no meu coração. Josué, ele tinha certeza dos seus familiares. Ele sabia o que passava no coração dos seus familiares. Ele sabia que durante todo aquele tempo, seus familiares, eles também aprenderam a amar ao Senhor e caminhar na presença do Senhor. Pela idade de Josué, aqui nós podemos fazer algumas conjecturas. Josué certamente era um pai de família, mas também ele era um avô, e com muita possibilidade até mesmo de ser um bisavô pela sua idade. Ele não está apenas dizendo assim, eu e a minha esposa vamos servir a Deus, mas é eu e a minha casa toda. Isso é um ato de fé, quando nós dizemos isso. Porque na realidade nós não conseguimos conhecer o coração das pessoas, né, que estão caminhando junto conosco, nós apenas acreditamos. Nós apenas acreditamos, meus queridos, que da mesma forma que Deus ele trabalhou o nosso coração, da mesma forma que ele trabalhou a nossa vida, ele também vai trabalhar a vida daqueles que estão ao nosso lado. E é por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande que diante da nossa caminhada, nós irmos clamando a Deus em favor das pessoas que estão conosco. Nós precisamos clamar a Deus em favor do cônjuge, nós precisamos clamar a Deus em favor dos filhos, mas nós precisamos clamar a Deus também a favor de cada membro da igreja a qual nós frequentamos. São pessoas que têm, pelo menos a priori, né, têm a mesma visão, o mesmo pensamento, têm o mesmo objetivo, estão caminhando para o mesmo lugar, quanto vivos aqui nessa terra, peregrinos como nós. Então nós precisamos ter essa visão, nós precisamos conhecer o contexto a qual nós fomos inseridos. Em segundo lugar, meus queridos, para nós entendermos a relevância, né, das nossas decisões, nós precisamos ter a certeza dos nossos desejos. Ou seja, nós precisamos ter a certeza daquilo que nós realmente queremos. Josué ele leva o povo a essa reflexão no versículo 14, né? Onde ele diz assim, agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade.
Ou seja, ele conhecia o povo que estava diante dele, ele sabia dos desejos desse povo. Ele sabia que aquele povo ainda era idólatra, mas estava na mesma caminhada. E esse aqui, meus queridos, vem demonstrando para mim, na realidade, um processo chamado processo de santificação. No pentecostal, eles chamam de processo de cura, né? Mas eu chamo de processo de santificação. Porque na medida que nós caminhamos, na medida que nós entramos na presença de Deus, os nossos desejos eles vão sendo transformados. Eles vão sendo moldados segundo a vontade do nosso Deus. Os nossos desejos, meus queridos, aqueles que eram direcionados apenas para a saciação nossa, eles vão se abrindo como um leque, né? Vai tendo uma amplitude muito maior, onde nós alcançamos os nossos entes queridos. Mas nós também temos a visão também de que o outro, ele precisa ter a mesma possibilidade de salvação que é nós. Aquela salvação que nos alcançou através de Jesus Cristo, né? Através do seu ato de sacrifício. E nós então começamos a nos importar mais com as pessoas. É interessante, meus queridos, que quando nós entendemos os nossos desejos, nós somos levados a controlá-los ou a levá-los a serem modificados para irem de encontro à vontade de Deus. Paulo ele fala uma coisa que para nós é muito bonito, muito relevante, né? Ele falava assim que quando ele era menino, ele fazia as coisas de menino. Mas ele fala que agora que ele deixou de ser menino, ele deixou também para trás o que? As coisas de menino. Ou seja, há necessidade de uma progressão na nossa caminhada, mas também há necessidade de uma progressão dos nossos desejos. Nós precisamos ter os nossos desejos bem definidos, mas nós precisamos entender também, meus queridos, que os nossos desejos eles não podem ser o fator dominante nas nossas vidas. Porque desejos eles podem ser apresentados de diversas formas. Eles podem ser positivos ou podem ser negativos. Eles podem estar embasados em objetos ou eles podem estar embasados também em sentimentos. Desejo não é algo que nós podemos lidar com eles muito facilmente, né? É por isso que quando nós tomamos decisões, nós precisamos ter bem definido aquilo que nós realmente queremos. Josué, ele demonstra aqui, meus queridos, que desde o início o desejo dele era o Senhor. Ele demonstra aqui, através do versículo 15, quando ele fala no final do versículo, né, eu e a minha casa, ou seja, uma certeza absoluta, nós serviremos ao Senhor. Ele tem os seus desejos bem definidos desde o início da sua caminhada. Quando nós percebemos um Josué jovem andando atrás de Moisés, aprendendo com Moisés, ouvindo o líder, quando nós ouvimos aquele Josué de cerca de 40 anos, ele voltando ali de Canaã, né, com um relatório maravilhoso, juntamente com Caleb, que tinha uma visão parecida com a dele, próxima da dele. Por isso nós podemos inferir que tinha os desejos, né, próximos dos desejos também de Josué. Nós percebemos um homem que tem uma definição daquilo que ele queria. E você e eu? Quais são os nossos desejos? Principalmente quando nós nos aproximamos de Deus para clamar, quando nós nos aproximamos de Deus em oração, né? Quando nós oramos, chegamos diante de Deus com o nosso coração aberto, quando nós chegamos desnudos diante do Senhor, né? Com o pensamento, com a alma exposta, demonstrando realmente a nossa verdade. Será que nós temos condição realmente de nos aproximarmos em fidelidade, com integridade de coração, de vida diante de Deus? Porque os nossos corações eles têm a tendência de nos enganar. Dentro do nosso coração estão os nossos desejos. Então nós precisamos colocar o nosso coração diariamente diante de Deus. Nós precisamos colocar o nosso coração diariamente para ser filtrado, né, pelo crivo das peneiras de Deus. Meus queridos, quando nós falamos de decisões, nós começamos a perceber então através do texto de Josué que tomar decisão não é fácil não. Em muitos momentos nós tomamos decisões corretas, decisões boas, decisões que abençoam pessoas, que cuidam de pessoas, né? Decisões que
faz com que a nossa vida ela tenha um propósito maior, um propósito melhor diante da sociedade, diante do grupo de pessoas ao qual nós estamos inseridos nele, e eu falo aqui de igreja, né? Mas às vezes nós também temos a tendência de tomarmos decisões que nos afastam de Deus. Tem algumas decisões que nós tomamos, são decisões impensadas, né? Decisões que precisam ser revistas e colocadas novamente diante de Deus para serem aprovadas ou não. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos. A palavra de Deus ela fala que a nossa língua ela pode ser um objeto de bênção, né? Mas ela também pode ser um objeto de maldição terrível. Então nós precisamos tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Por que da mesma fonte, né? A fonte que jorra águas doces, por que ela tem que jorrar tantas águas amargas? Nós precisamos cuidar, meus queridos, de nós mesmos nessa caminhada maravilhosa a qual Deus nos propôs. A caminhada cristã, né? A caminhada rumo aos céus, a qual nós não fazemos sozinhos. Nós olhamos para o deserto e vemos uma multidão de pessoas caminhando com o mesmo objetivo. Nós olhamos, meus queridos, para a igreja de hoje e a igreja parece que ela perdeu esse objetivo de caminhar com um propósito único, né? Caminhar para o céu, fazer a vontade do nosso bom Deus, cuidar uns dos outros. E é aí que eu entro no terceiro ponto, né, da nossa reflexão nessa manhã, que é um ponto definitivo, né, que é quanto às nossas decisões, porque as nossas decisões ainda elas têm que ter um significado, elas têm que ser um ato de fé. Elas não são um pulo no escuro. Tome cuidado com isso. A nossa decisão ela não pode ser um pulo no escuro, não pode ser aquele negócio assim, eu vou pagar para ver. Não. Elas têm que ser um ato de fé, onde nós compreendemos o propósito de Deus para a nossa vida, mas compreendemos também o propósito da nossa vida diante da cristandade. Então tem que ser um ato de fé. É saber que nós podemos tomar as decisões seguras, meus queridos, quando nós as colocamos diante de Deus. É quando nós não nos amedrontamos diante da necessidade de tomar uma decisão difícil. É quando nós nos alegramos, meus queridos, com o resultado das decisões que nós tomamos. Então as nossas decisões, elas têm que ser um ato de fé. Eu tenho certeza que você já passou por essa situação. O povo aqui, ele estava passando por essa situação, porque na segunda parte do versículo 14, o que Josué ele determina para o povo é que a decisão deles precisava levar eles a uma completa mudança de vida. A decisão deles precisava levar eles a uma completa mudança de atitudes. E ele diz assim, olha, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Jordão e no Egito, e servi ao Senhor. Simples, se apresente diante do Senhor agora de uma forma sincera. Mostra para o Senhor que aquelas coisas erradas que você cometia, você está disposto a mudá-las. Você está disposto a caminhar diante de Deus, você está disposta a caminhar diante de Deus, servindo a Deus de todo o seu coração. Porque essa é uma exigência, né, que esse texto ele faz a nós. Mude de vida, mude de atitudes, tome essa decisão. Tome a decisão de servir ao Senhor, tome a decisão de ser íntegro. A decisão ela precisa ser um ato de fé. Eu gosto muito de quando Jesus Cristo ele está ali na casa de Zaqueu, depois de todo aquele primeiro contexto, né? Entendendo aí o contexto, entendendo aí aquilo que foi proposto a nós. Jesus Cristo então na casa de Zaqueu, Jesus Cristo trazendo os seus ensinamentos ali, de repente Zaqueu ele toma uma decisão. E Zaqueu se levanta e ele fala assim, eu decido pegar os meus bens e dar uma parte disso, dar uma soma disso para os pobres. E se acaso eu tiver defraudado alguém,
eu resolvo restituir essa fraude 4 vezes mais. Ou seja, olha que a decisão ela precisa ser pessoal. Por isso que a gente fala ato de fé. A decisão ela precisa sair dos nossos corações, meus queridos, e dentro da sua simplicidade, ela precisa atender à vontade de Deus. Porque Jesus Cristo, naquele momento, ele se levanta e diz, olha, eis que hoje houve salvação nessa casa. Você já percebeu que as suas decisões elas podem transformar não somente a sua vida, mas as suas decisões elas também podem transformar a vida das pessoas que estão em volta de você? Zaqueu, quando ele se levanta e fala assim, eu decido, ou seja, eu decido mudar, eu decido transformar o meu coração, eu decido expor os meus desejos e mudá-los se for necessário. O que Zaqueu está fazendo na realidade, meus queridos, é um ato de fé. É aquilo que foi proposto através de Josué também para o povo. Ou seja, decidam-se também a pegar os seus desejos, daquilo que vocês fizeram de ruim, pega os ídolos lá do Egito e joga fora e sirvam apenas ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 14 em diante. Então nós precisamos entender que as nossas decisões elas têm implicações não somente nas nossas vidas, mas também na vida do outro. Eu não sei se nós estamos preparados, meus queridos, para quando chegarem o momento de nós tomarmos as decisões mais difíceis da nossa vida. Eu gosto muito de trazer à memória novamente, né? Quando Deus ele pede para Abraão uma prova de fé. E ele fala com Abraão para entregar o seu próprio filho, né, como sacrifício. Abraão tinha uma decisão difícil para ser tomada também. Abraão, ele há muito tempo estava esperando o nascimento daquele menino. Ele já tinha tomado algumas decisões que foram frustradas. Ele já tinha pegado um escravo, um morador da casa dele, uma pessoa que ele amava muito, e tentado colocar essa pessoa como herdeiro dele. Deus falou para ele, não, a decisão está errada, eu tenho algo maior, eu tenho algo melhor para você. Então ele, ouvindo a sua esposa Sara, ele pega a escrava da sua esposa e tem um filho com ela, Ismael. E ele fica feliz porque ele acha que foi a melhor das decisões, e Deus fala para ele, não, essa não é a melhor decisão, essa decisão ainda é ruim, eu tenho o melhor para você. E ele fica então com os seus sonhos frustrados, ele fica com os seus desejos frustrados, certamente deprimido, né? E é interessante, meus queridos, que quando ele toma a decisão de obedecer a Deus, de ouvir a voz de Deus, de esperar, Deus então envia o filho da promessa, que é Isaac. E é como se Deus estivesse falando para ele assim, olha, esperar é melhor para tomar as decisões. E nessa manhã também eu gostaria de falar exatamente isso para você. Apesar das nossas decisões elas serem um ato de fé, em muitos momentos esperar é melhor para nós tomarmos as decisões, para que nós não venhamos tomá-las precipitadamente, né? Quero agradecer aos irmãos que estão entrando aí agora, né? Nós estamos chegando no final. Agradecer aí a presença do Evandro, muito bom, um servo muito amado, Maria Lúcia, né, irmã querida, e os demais irmãos que estão conosco nessa manhã. Que a graça de Deus seja sobre vocês. Nós estamos falando sobre as nossas decisões. Nós estamos refletindo sobre decisões que precisam ser tomadas. E em muitos momentos nós esquecemos de olhar os contextos, né, quando nós tomamos a decisão. Nós estamos olhando as decisões que precisam ser tomadas e demonstrando que na realidade os nossos desejos eles precisam ser considerados quando nós tomamos as nossas decisões. Nós estamos observando também que as nossas decisões elas precisam ser um ato de fé e não um salto no escuro, porque Deus certamente ele tem nos abençoado.
Certamente Deus tem abençoado a igreja. Eu vou contar uma história para vocês agora, porque a gente está caminhando, né, para o final. Uma senhora, uma vez, ela estava dando um testemunho no rádio e ela estava dizendo assim: eu passei por vários lugares. Eu passei pela igreja católica e eu não consegui me encontrar. Então eu fui para as igrejas evangélicas e passei por algumas e eu não consegui me encontrar. Aí eu pensei melhor e falei assim: eu vou voltar para onde eu era mesmo, eu vou voltar para o Espiritismo. Aí ela falou assim: e no Espiritismo também eu não estou conseguindo me encontrar muito bem. E diante da fala daquela mulher, eu gostaria de trazer uma lição final para nós concluirmos, né, quanto às nossas decisões nessa manhã. Porque na realidade, quando nós estamos querendo nos encontrar, meus queridos, em nós mesmos, nós sempre sairemos frustrados. Quando nós queremos nos encontrar diante das nossas ações ilimitadas, né, nós também sairemos frustrados. Porque na realidade há só um meio pelo qual nós possamos nos encontrar, e esse meio é Jesus Cristo. O texto que nós lemos nessa manhã, ela vem demonstrando isso. Nós não podemos nos encontrar em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. Josué, aqui no final da vida, né, já velhinho, ele tem a capacidade, a coragem de falar no final do versículo 15 do capítulo 24 de Josué: eu e a minha casa, ou seja, tomar uma decisão de eu e a minha casa, nós serviremos, nós continuaremos servindo ao Senhor. Ele tem essa condição. E ele se encontra em Deus. E ele está dizendo para o povo: se encontre também no Senhor. Nós falamos sobre Zaqueu, né? Ele também se encontrou em Jesus Cristo. Naquele momento que ele estava diante de Jesus Cristo, ouvindo a palavra de Deus ali juntamente com as pessoas que estavam na sua casa, e ele só toma aquela decisão de transformação, de mudança de vida, quando ele se encontra em Jesus Cristo. É interessante que Lídia também, ela se encontra em Jesus Cristo. E ela vira para Paulo e diz para ele: olha, se eu achei graça diante de você, se tem alguma coisa boa dentre esse nosso encontro agora, vão para minha casa. E Paulo então é constrangido a entrar na casa de Lídia, a vendedora de púrpura, e ali é uma transformação no lar, porque ela se encontrou em Jesus Cristo. E eu gostaria de dizer exatamente isso para você nessa manhã. As nossas decisões, elas devem fazer com que nós nos encontremos em Jesus Cristo. Eu sei que não é fácil tomar as decisões mais difíceis, mas é necessário. Às vezes as pessoas, elas têm a necessidade de tomar a decisão de mudar de emprego. Aí elas entram em dúvida porque elas pensam assim: olha, eu estou num lugar seguro, eu estou no meu lugar de conforto, como que eu vou mudar de emprego? Mas tem a hora certa para todas as coisas. Tem pessoas que tomam a decisão, meus queridos, no namoro, a decisão no casamento, mas a nossa maior decisão é quanto à nossa fé, é quanto ao Deus que nós servimos. É o desafio que Josué coloca diante da igreja, é ter integridade e ter fidelidade. Decida-se sempre por Jesus. E certamente Deus vai abençoar a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Orar agradecendo a Deus. Orar clamando, né? Para que Deus, ele nos sustente quanto às nossas decisões. Que a nossa língua, ela não seja uma língua frouxa, que somente fale maldades, mas que a nossa língua, ela venha a abençoar pessoas, e que isso seja uma decisão nossa. Que as nossas orações, elas não venham a ser orações egoístas, mas venham a ser orações altruístas, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus Santo, nós nos apresentamos diante do Senhor nessa manhã, gratos ao Senhor, Deus querido,
porque o Senhor tem sido bom para conosco. Nós temos alguns pedidos de oração e eu gostaria de orar pela Mariana, pela Marielle, amiga da Maria Lúcia, Deus querido, pela Natana, amiga da Maria Lúcia, que eu abençoe essas moças em nome de Jesus Cristo, derrame graça sobre elas. Satisfaça, Deus querido, sim, os desejos do coração dela, mas se houver alguma enfermidade, alguma necessidade física, Deus querido, que o Senhor sara, Deus cura ali em nome de Jesus. Nós sabemos que os nossos desejos, ó Deus querido, eles só vão ser realizados se estiverem de acordo com a Tua vontade. Então ensina-nos, ó Deus querido, a orarmos segundo a Tua vontade. Nós clamamos ao Senhor pela nossa irmã Carmelita, né? Completando aí mais um aniversário, um natalício. Tenha misericórdia da nossa irmã e a abençoe, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os nossos irmãos queridos, ó Deus querido, que tanto dependem do Senhor. E nós cremos, ó Deus querido, que nós somos dependentes do Senhor a todo momento. Satisfaz, ó Deus querido, os nossos sonhos, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Nós temos sonhos, nós temos desejos. Faz, ó Deus querido, com que as nossas decisões demonstrem, ó Deus, na realidade, que os nossos desejos eles vão de encontro à vontade do Senhor. Quanto à igreja do Senhor, ó Deus querido, prepara a Tua igreja para as coisas que ainda virão. No final do ano passado, quando nós orávamos ao Senhor, ó Deus querido, ali na oração que se aproximava da meia-noite, eu me lembro que eu falei para a igreja que nós vivemos um ano difícil em 2019 e que era para a igreja se preparar porque tinha uma grande possibilidade de o ano de 2020 ser maior ainda. As dificuldades elas seriam maiores ainda. Eu disse para que a igreja orasse pela liderança, e aqui eu coloco a liderança mais uma vez na Tua presença, porque naquela oração eu falei que a liderança, ó Deus querido, tanto das igrejas quanto das nações, ó Deus, iriam passar por grandes dificuldades, e o Senhor permitiu que aquelas palavras, ó Deus, elas descessem ao meu coração, e hoje nós estamos vivendo isso. Então tenha misericórdia de nós, ó Deus querido, em nome de Jesus, alivia as dores, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Se for da Tua ira, Pai Santo, aplaca a Tua ira, Deus, sobre a Tua igreja, sobre o mundo, sobre as nações. Se for para trazer um ensinamento, ó Deus querido, permitas, ó Deus, que esse ensinamento chegue ao coração da liderança, ó Deus querido, de todas as nações. Se for para a capacitação da igreja, ó Deus querido, instrui-nos, ó Deus, para que nós tomemos decisões, ó Deus querido, que venham fazer com que essa nova realidade que nós estamos vivenciando, ó Deus, venha a ser relevante para o nosso crescimento espiritual. Prepara-nos, ó Deus querido, para a nova realidade da igreja e instrua-nos, ó Deus, segundo a Tua vontade, ao que nós clamamos a Ti, ó Pai, colocando diante do Senhor todos os pastores, colocando diante do Senhor todos os presbíteros e bispos, ó Deus, colocando diante do Senhor os diáconos, ó Deus querido, das igrejas, e clamando ao Senhor, ó Deus, que instrua-nos, ó Deus, segundo o Teu querer, porque a minha oração, ó Deus, eu gostaria que ela fosse igual a de Josué, eu e a minha casa. Nós serviremos ao Senhor. E o meu desejo para a Tua igreja é a mesma que Josué teve para o povo naqueles dias. Sirvam ao Senhor com integridade e com fidelidade, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe vocês nessa manhã e que a nossa reflexão ela seja um ato transformador, né? Que você seja alcançado. Nós estamos vendo aí o Marcos. Que Deus te abençoe, meu irmão Marcos Honorato, a Yara, a Eni. Que saudade de vocês, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Que Deus os encha de paz, de graça. E isso nós clamamos, meus queridos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus os dê paz. Amém.